E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova chamada Teacup, Xícara de Chá, talvez seja essa a tradução quando vier para o Brasil, que teve já os seus 2 primeiros episódios de 8 e é uma série de terror muito legal e eu acho que vale bastante a pena para quem ainda não assistiu. Para quem gosta de origem, então vai valer bastante a pena. Nesse vídeo aqui eu vou falar desses 2 primeiros episódios aqui com spoiler. Se você não assistiu, dá um pause aí. Achei sensacional esses 2 primeiros episódios. A série da Peacock é muito bem produzida. Já de cara a gente consegue ver que tem alguma coisa errada com o lugar. É uma família que mora numa fazenda, eles estão tendo alguns problemas conjugais, então tem uma moça que é uma médica veterinária, o marido, 2 crianças e mais outras famílias que vão chegar perto ali quando a situação começa a ficar ruim. Então a gente tem um menininho, né, que ele vai sair para o meio da floresta e vai acabar encontrando uma mulher num estado catatônico e vai acontecer alguma coisa com ele, porque a gente vê algo nos olhos ali. Então acontece algo estranho que a gente ainda não sabe o que é. Depois tem uma coisa mais estranha ainda, que é aquela história da linha azul que o cara aquele com a máscara vai fazer. Mas isso acontece mais tarde. Vamos por ordem dos acontecimentos. Então a gente tem essa família ali que é a veterinária, os animais começam a ficar assustados, mas lá na floresta uma mulher meio catatônica fica repetindo algumas palavras sem sentido e ela futuramente vai ter o contato com um menininho ali que é filho dessa família. A situação começa a se complicar quando os animais eles começam a ter um comportamento completamente diferente, eles ficam agitados e um cavalo de um vizinho acaba se machucando. E aí levam lá para a mulher, que é veterinária, para ela conseguir ajudar o pobre bicho que se machucou bastante. Só que desse meio tempo aí, entre essa ajuda dos bichos aí, dá para perceber que o marido andou traindo a mulher, muito provavelmente com a dona do cavalo. E nessa outra família que chega, tem um adolescente guri, que vai fazer talvez um par romântico com um adolescente que é filha da médica veterinária, que é a personagem principal junto com o gurizinho. Então aí a gente já tem, digamos assim, o combo da desgraça nessa série. Tem uma senhora que é a mãe do marido, provavelmente traidor, e vai chegar mais um casal, depois que é um cara de aqueles americanos que gostam de armas e tudo mais, sua esposa e seu cachorro. Nesse meio tempo aí começam a acontecer alguns eventos, né? O gurizinho desaparece porque ele vai para a floresta atrás de uma cabra. E ele acaba encontrando essa cabra aí, mas vai atrás dela e dá de frente com aquela mulher que está toda ensanguentada falando coisas estranhas. Ela fala alguma coisa para ele e algo dos olhos dela sai e passa para ele. Talvez por isso o cara aquele estranho que usa a máscara de gás para não respirar aquilo que está acontecendo. Então é bem provável que algo passe pelo ar. Mas o negócio é meio sobrenatural, não é tão simples assim de ser somente algo que vai ser transmitido pelo ar. Então a criança, depois de muito tempo, volta para a fazenda falando as mesmas esquisitices que a mulher falou. Tipo, é um negócio bem doido. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kopech. Não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Então a criancinha volta, catatônica também. De vez em quando ele começa a passar algumas mensagens para a criança. E no final, né, dos episódios a gente acaba de ver que ele está se comunicando com alguém que manda eles se esconderem. E aí sim a gente pode explicar agora aquela situação da linha azul que fica um círculo ao redor da fazendinha deles. O cara que fez isso, né, ele está com um carro, o carro dele está funcionando, mas o carro, a energia elétrica, telefone celular, nada funciona dentro da fazenda. Então todas aquelas 3 famílias que estão presas ali, eles não podem sair porque aconteceu uma coisa muito doida, aquela cena do cachorro, em que metade do corpo, isso eu achei bem interessante, né? A metade do corpo abre, começa a se desintegrar, flutuar, sair coisas para fora. Isso depois acontece também com a mulher. Eu só percebi que era a metade quando foi a história da mulher teimosa que queria ir para casa. E aí a gente vê nessas cenas assim que eles estão presos dentro dessa linha azul e que eles não podem sair, não podem cruzar a linha de jeito nenhum. E que eles vão ter que acabar se escondendo. Esse foi mais ou menos o roteiro que aconteceu nesses 2 episódios, né, de meia hora cada um, é super curtinho, super dinâmico, e eu gostei bastante. A gente tem uma trilha sonora que é super legal, Neil Young toca bastante, né, com a avó do guri que tem o problema de Parkinson, ela fica meio tremenda, ela é uma vovó daquelas meio pra frente, assim,
provavelmente deve ter sido hippie lá na década de 70. E é um personagem bem interessante, ela meio que brigou, né, com a médica veterinária, então tem toda uma tensão familiar ali que está acontecendo, e mais com a chegada da possível amante ali, o negócio pode ficar bem difícil. Em termos assim de construção da história, tá super dinâmica, super rápida, não tem tempo para embromação, é só meia hora cada episódiozinho. Então, dado o início, o plot, depois a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E a série total, né, vai ter 8 episódios baseadas num livro. E a produção assim de cara, já dá para ver que é boa. Na primeira cena da mulher na floresta, né, que ela vai ter a sua alucinação, ela vai tentar aqueles engasga-gato que tem... que a gente usa bastante, né, para aprender algumas coisas. Isso eu achei bem estranho, talvez alguém tenha feito isso porque ela parecia meio ameaçadora, ou talvez seja a pessoa, a entidade, aquela coisa, né, que vai ameaçar eles e que eles precisam se esconder. Então tem várias coisas para a gente ficar teorizando, né, apesar de ser baseado num livro. Não quero ler o livro assim para curtir essa série, para saber agora qual é o enredo, como é que vai sair essa história. Então a gente não sabe quem é a mulher, como ela foi contaminada pela primeira vez, como o cara que chegou de carro sabe que as pessoas estão contaminadas e que passa pelo ar, ali pelo menos as que tiveram contato com a mulher, e que foi um negócio meio estranho assim, porque passou intencionalmente pro gurizinho, deu para saber mais ou menos que foi isso. Então a gente tem diversos mistérios, é muito parecido com Origem nesse sentido assim, porque também é num local controlado, né? No caso ali é só dentro aquele círculo que o cara fez, ele sabia mais ou menos onde seria o limite. Agora, como ele sabe, também não foi explicado, a gente ainda não tem essa informação. Diversos mistériozinhos para a gente podendo ir descobrir, mas ao mesmo tempo a coisa vai se resolvendo de uma forma bem mais rápida e junto com aquela drama familiar. Inclusive, né, a cena inicial, né, da mãe com o filhozinho mostrando um inseto dentro da xícara, dá bem a entender também que é uma tempestade num ambiente controlado. Isso faz crer, né, que todas as coisas que acontecem dentro daquele ambiente ali não vão acontecer do lado de fora, e provavelmente deve ser por algum tempo, porque a mulher também ela já estava na floresta do lado de fora, talvez, dessa linha. Então a gente vai precisar ver se isso é uma questão de tempo, se eles precisam se esconder durante um determinado período para conseguir fugir. São diversas questões que vão se abrindo ali, a gente não sabe se é algo de extraterrestre, porque as luzes começam a piscar, todos os eletrônicos, os automóveis, todos eles começam a falhar, mas justamente dentro de uma área bem específica. Talvez não seja algo sobrenatural aqui, porque a gente viu coisas bem físicas acontecendo diretamente com o cachorro, a gente viu acontecendo com a mulher, aquela que surta no começo, né, do episódio, e também com a esposa, né, do cara lá, que usa arma e tudo mais, que é super teimosa. Então, provavelmente deve ser algo bem físico, ligado a algo, talvez que seja uma experiência de algum sentido, militar, extraterrestre, ou que seja algo assim, que é algum ponto que vai se transformando. Ou seja, eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer nos próximos episódios, mas vai dar para teorizar bastante, assim, de pensar quais são as situações, né, que podem acontecer com aquela família e como eles vão conseguir se esconder de uma forma assim que funcione bem para eles, que eles consigam ficar vivos. É bem tensa a série, apesar de ser curtindo os episódios, eu gostei bastante. Excelente produção, recomendo para vocês. E se vocês já assistiram, comente aqui embaixo o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram. Um abraço e até o próximo vídeo.